Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Senhor, para que por meio do Teu Espírito Santo possamos compreender essa palavra, para que esta palavra cumpra o propósito dela em nosso coração, na vida da igreja, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados irmãos. Hoje eu quero falar com os amados, baseado no tema unânimes no propósito, enquanto aguardamos o cumprimento da promessa. Nós começamos na semana passada a falar sobre este livro, o livro de Atos. Vimos que aqui nesse início, Lucas ele falou a respeito do ministério de Jesus, como que Jesus foi se revelando e como que no final do seu ministério, depois da sua ressurreição, ele permaneceu por 40 dias orientando os discípulos acerca do chamado deles, para que pudessem propagar o evangelho, a boa nova de salvação para todos os povos. Nós vimos, queridos irmãos, que Jesus lhes fez uma recomendação de que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, porque eles receberiam o Espírito Santo, que desceria sobre eles, porque agora se iniciaria o ministério do Consolador,
o outro Consolador, aquele que foi prometido por Jesus, a saber, o Espírito Santo. E vimos que, na conclusão dessa recomendação de Jesus, antes de encerrar aqui o ministério terreno e voltar para a comunhão com o Pai, quando ele está subindo entre as nuvens, os anjos que estão ali perguntam para os discípulos que presenciavam esse fato: por que vocês estão olhando para cima? Galileus, nos diz assim exatamente o texto: esse mesmo que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir, nos diz o verso 11. Então, é nesse momento, irmãos, que nós estamos hoje iniciando a exposição. Porque, observe, os anjos disseram: por que vocês estão olhando para cima? Ele vai voltar. E os irmãos vão se lembrar que é como se os anjos estivessem dizendo: olha, é isso mesmo, ele foi, mas agora existem coisas para acontecer aqui. E vocês precisam pegar de volta a direção que vocês receberam e seguir em frente. E é nesse ponto que os discípulos, então, narrado aqui por Lucas, podemos saber que eles voltaram para Jerusalém. Percorreram cerca de 1 quilômetro para voltar para Jerusalém, para que pudessem ali aguardar o derramamento do Espírito Santo, como foi determinado por Jesus. Então, esse é o contexto onde estamos. Jerusalém, lembre-se, era um lugar perigoso para eles. Era um lugar que a situação estava muito quente, digamos assim. Mas eles obedeceram. Não questionaram e obedeceram. Voltaram para Jerusalém e foram lá permanecer unidos, aguardando a promessa do Espírito Santo. O que nós queremos aprender nessa noite, irmãos, é a respeito desse grupo de discípulos. Eram cerca de 120 pessoas a essa altura. E aqui um ponto importante para a gente pensar, irmãos. Foram cerca de 3 anos de ministério de Jesus. Mortos ressuscitando. Paralíticos andando. Cego enxergando. Coisas fantásticas acontecendo. E a igreja tinha cerca de 120 pessoas. Enfim. Nós vamos perceber que esse grupo pequeno, ele era um grupo que tinha uma diversidade. Vocês notam que quando nós começamos a ler aqui, o texto vai falar para nós que haviam lá homens e mulheres. Havia sido rompida ali na igreja do Senhor barreiras sociais. Não havia uma discriminação, uma separação. Percebemos que ali, nesse grupo, haviam ex-céticos, porque inclusive irmãos de Jesus que não acreditavam nele, que passaram a acreditar e a segui-lo, estavam reunidos aqui entre estes. Estavam reunidos aqui pessoas que tinham uma história de falha, de erro, como por exemplo, tínhamos ali Pedro, que havia negado a Jesus. Queridos irmãos, o que queremos aprender aqui nessa noite a respeito do testemunho deste grupo de pessoas? O que vamos entender aqui é muito importante para a nossa maturidade. Observe, a unanimidade que supera as diferenças. Considere aqui, irmãos, que eles voltaram, estavam no Monte das Oliveiras. E quando eles chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Cita aqui a lista dos 11 apóstolos. E diz o verso 14, que eles estavam sempre reunidos em oração. O texto está falando para nós, irmãos, que havia uma diversidade de pessoas, que, apesar da diferença que havia entre eles, todos estavam unidos numa mesma condição e num mesmo propósito.
estavam reunidos em oração. Não havia ali uma separação entre os apóstolos que andavam com Jesus e os que haviam chegado depois. Todos estavam unidos. Ninguém maior do que ninguém. Ninguém melhor do que ninguém. E todos unidos no mesmo propósito, a saber, aguardar a promessa do Senhor. Por que é importante considerar isso aqui, irmãos? Porque havia aqui um cenário de grande potencial para divisão. Pare para pensar nisso. Jesus agora não está no meio deles. Quem sabe seria o momento de alguns começarem a criticar Pedro, por causa dos erros que Pedro cometeu ali atrás. Quem sabe naquele momento ali, alguns pudessem se levantar e indagar Tiago e João, porque em outro momento eles desejaram, quiseram se posicionar, pedir a Jesus que desse a eles uma posição melhor no reino. Quem sabe ali pudesse surgir alguma situação que pudesse causar uma divisão entre aquelas pessoas. Mas, irmãos, eles escolheram orar juntos. Eles preferiram esquecer os erros de cada um, as falhas de cada um, e orar juntos. Sabe o que a gente precisa aprender aqui, irmãos? E é uma coisa realmente muito necessária. A gente precisa aprender a acreditar no que Deus está fazendo na vida do outro. Porque quando a gente não acredita no que Deus está fazendo na vida do outro, a gente se coloca a julgar e a condenar o outro. E a gente deixa de fazer o que os discípulos fizeram aqui. Vamos nos unir. Vamos orar juntos. Vamos esperar juntos o cumprimento das promessas de Deus. Porque não importa as falhas que nós tivemos até aqui, importa que nós temos um chamado, nós temos uma ordenança. Nós temos um propósito claro de vida para nós, que é nos unirmos na fé e na esperança, buscando nos fortalecer no Senhor, porque Ele, como foi dito ali pelos anjos, há de voltar. Mas antes de voltar, Ele vai derramar sobre nós o seu Espírito. Meus irmãos, uma coisa para a gente pensar. Ninguém aqui agora estava discutindo quem era maior, quem era melhor. Ninguém aqui estava preocupado com nenhuma outra coisa, senão a aguardar o que Deus havia prometido fazer. E aí eu tenho uma pergunta para nós. Será que existem muros, mágoas, entre você e um irmão, que impede a igreja de avançar com unanimidade? Será que existe alguma coisa no nosso coração que tem feito a gente perder de vista aquilo que é maior e mais importante? Será que talvez não no ambiente da igreja, mas será que na nossa família, a nossa espiritualidade está sendo comprometida de alguma forma porque nos falta direcionamento e propósito? Estamos tão apegados àqueles que falharam, à situação de quem falhou, a mágoa por causa do erro daquele que cometeu tal erro. Estamos nos sentindo tão indignados por causa de alguma coisa que nosso coração se fechou. Meus irmãos, nós não fomos chamados para arrastar mágoas. Não fomos chamados para seguir uma caminhada carregando rancor. Não fomos chamados e escolhidos por Deus para viver em meio de intrigas e confusões. Mas para esperar. Para esperar.
nas promessas dele. Em outras palavras, quando nós olhamos mais para Deus, mais para os propósitos dele, e consideramos o privilégio que ele nos deu de fazermos parte disso, irmãos, nós não ficaremos preocupados em fazer outra coisa, se não nos dedicarmos. Aquele ambiente, sem a presença física de Jesus, onde todo mundo poderia se olhar e reclamar, por que você largou Jesus lá e foi embora? E Pedro de repente dizendo, mas eu pelo menos acompanhei de longe, você que nem de longe estava. Né? Mas não. Vamos juntos para Jerusalém. Vamos esquecer o que passou. Vamos nos reunir. E vamos juntos aguardar o cumprimento das promessas de Deus. Agora, irmãos, tem uma coisa curiosa aqui. A palavra de Jesus foi que eles deveriam aguardar em Jerusalém a promessa do Pai. Não existe aqui explicitamente Jesus dizendo, vá para lá e fique orando. Percebe isso? Mas eles foram esperar em Deus orando. Aonde queremos chegar agora, irmãos, é que esperar em Deus é confiar na sua palavra, porque foram para lá confiando na palavra de Jesus, e numa atitude de oração. E esse é o segundo ponto da mensagem. Palavra e oração são os sustentáculos da fé. Dos versos 15 a 26, nós vamos perceber isso, irmãos. Porque veja, a oração aqui não era um evento isolado. Mas aqui, estamos vendo o testemunho de Lucas dizendo que a oração era uma atitude deles. Eles ficaram por cerca de 10 dias esperando essa promessa e fizeram isso em unânime oração. Orando, buscando a Deus, com foco na promessa de Deus, com foco na palavra de Deus, com confiança. Porque às vezes, irmãos, a gente ora como se a oração fosse apenas palavras jogadas ao vento. Você já percebeu? Você já se pegou orando sem ter confiança na oração que você está fazendo? Você ora sem acreditar que Deus seja capaz de fazer aquilo que você está pedindo. Mas eles estavam orando de forma unânime, confiante nas promessas de Jesus. Então veja, Atos 1,14 diz que todos eles se reuniam sempre em oração. Meus irmãos, que evolução que a gente viu aqui. Porque na ocasião das vésperas em que Jesus foi traído e foi entregue nas mãos dos carrascos, Jesus pediu a ajuda dos discípulos em oração. E eles não puderam orar porque não conseguiram acompanhar Jesus em oração. Mas agora nós já vemos discípulos que oram. Oram juntos e oram com perseverança. Oram com propósito. Oram com convicção. Com base na promessa de Cristo, eles estavam orando. Porque eles desejavam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, eles sabiam que uma coisa eles não poderiam viver sem a presença do Consolador, sem a presença do Espírito Santo com eles. Mas aí, nos surpreende uma coisa, que o verso 14 diz sobre esse momento de oração, e que todos estavam ali, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Mas quando chega aqui no verso 15, Pedro nos surpreende.
E observe o que vai acontecer aqui. Ele vai trazer um assunto da administração do reino. Enquanto estava orando, esperando a promessa do Senhor, Pedro traz um assunto que é da administração do reino de Cristo. Pedro chama a atenção deles e diz, olha, ele se levantou, vamos falar aqui exatamente como está o texto. Naqueles dias, Pedro se levantou dos irmãos e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Olha que interessante. Pedro se levanta para conversar com os irmãos acerca de um ocorrido entre eles. E ele vai dizer claramente, olha, aquilo está predito. Aquilo foi predito pela boca de Davi. Aquilo não foi algo do acaso. Já era para a gente ter ciência disso. Porque lembra, quando Jesus falou para ele, só tem um traidor entre nós. E ficou todo mundo meio que atônito. Então Pedro agora, nessa altura da caminhada do início da igreja, ele começa então a falar para eles, olha, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Ele foi contado entre nós, teve um ministério, e esse ministério foi entre nós. Veja, ele traz um assunto que parecia que não tinha nada a ver naquele momento, mas tinha. E aqui eu quero só abrir um parênteses para dizer uma coisa. Veja, esperar no Senhor não é estar inativo ou distraído, mas atento às suas instruções. Esperar no Senhor, irmão, é estar atento às instruções dele. Enquanto estavam lá naquele momento, estavam também examinando a Escritura. E é por isso que Pedro traz esse assunto. E aqui, queridos, vamos considerar isso. A palavra surpreendeu porque Pedro estava falando sobre essa administração, porque seria necessário completar o quadro apostólico. Não poderiam começar a igreja com 11. Tinha que ter 12. Tinha que resolver o problema. Então note, Pedro citou aqui Salmo 69 e Salmo 109, para entender o que aconteceu com Judas e o que deveriam fazer a seguir. Então veja, já li aqui o verso 16, onde ele fala que era necessário que se cumprisse tudo aquilo que foi escrito a respeito de Judas. O Antigo Testamento era a Bíblia, a palavra que a igreja primitiva utilizava para entender a vontade de Deus. O próprio Jesus citou o Antigo Testamento. Era o texto que eles tinham e estava agora na plena revelação do que hoje conhecemos como Novo Testamento. Então Judas estava fora do grupo àquela altura. Já havia morrido. E o verso 18 fala aqui que com a recompensa que ele recebeu, Judas comprou um campo. Sabemos que não foi Judas que comprou, mas com o dinheiro que Judas despejou de novo lá perante os sacerdotes, isso foi comprado. E é por isso que ele está dizendo aqui que foi comprado por Judas, porque foi com o dinheiro de Judas. E depois fala aqui da morte que ele morreu, de como o seu corpo foi partido e suas vísceras derramadas. Se na narrativa do Evangelho vemos que ele foi enforcado, aqui fala do seu corpo sendo dilacerado, né? Entende-se aqui que ele foi enforcado e de alguma maneira o corpo dele caiu e pode ter caído em cima de alguma coisa e o seu corpo ali então foi rompido. Mas o fato é que não há contradição aqui. Assim foi a morte de Judas. Mas o ponto que precisamos esclarecer aqui é que o número 12, ele tinha um significado importante. O povo de Deus, na antiga aliança, era um povo que existia em 12 tribos.
as 12 tribos de Israel. Esse era o povo de Deus. E agora a igreja, o povo de Deus, a nova aliança, ela se inicia com 12 apóstolos, que não conduzirão apenas judeus, mas também judeus e gentios, para o conhecimento do prometido Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo ressurreto. Pois bem, a igreja era a continuidade do povo de Deus na antiga aliança. Então, por essa razão, Pedro afirma: temos que escolher um substituto para Judas. Agora, temos aqui, irmãos, uma observação muito importante. E aqui, é claro, o objetivo não é julgar o que se passa na cabeça das pessoas que utilizam o termo apóstolo no nosso tempo. Mas as igrejas conservadoras, elas não fazem isso. Por um simples fato. Se você observar os versos 21 e 22, nós temos aqui na Bíblia claramente dito o que distinguia um apóstolo de Cristo de qualquer outro na igreja. Observe comigo, verso 21 e 22, olha só. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens, observe isso, que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. É o primeiro requisito. Para ser apóstolo, o que é que tem que ser? Tem que ser alguém que esteve entre nós enquanto Jesus viveu, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Precisa ser alguém nesse perfil, com essa vivência, para que seja testemunha da sua ressurreição. Ponto. Então, irmãos, sem querer estender comentário, é por isso que as igrejas conservadoras não utilizam esse título de apóstolo. Porque apóstolo aqui foi encerrado dessa forma. Para ser chamado de apóstolo de Jesus, tem que ter vivido isso aqui. Mas alguém diz, porque apóstolo significa enviado, então como eu sou enviado, sou apóstolo. Irmão, você não vai ver, daí para frente, nada disso mais acontecendo. Nenhum apóstolo sendo substituído. Então é por isso que as igrejas entendem por bem não utilizar esse termo. E outra coisa importante considerar é que depois da substituição de Judas, nenhum outro apóstolo foi substituído. Reparou isso? Tiago foi o primeiro que morreu. Agora vamos fazer uma eleição, vamos escolher um outro apóstolo para entrar no lugar de Tiago. Não teve isso nunca mais. Porque perceba, se a morte de Judas aconteceu, foi porque ele apostatou da fé. Os demais foi por terem se tornado mártires da fé. E não teve mais nenhum processo de sucessão apostólica. Então, fechamos aqui esse parênteses. Agora, queridos, nos surpreende também aqui a forma da escolha. A forma da escolha também é um ponto importante para a gente entender. Porque quando Pedro se levanta no meio de todos e diz, olha, a gente precisa achar alguém. E dá as características, surgiram no meio daquele povo dois nomes. José e Matias. Então note uma coisa, verso 23, indicaram dois nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Então veja, eles viram a qualificação daquelas pessoas,
que tinham que ter esse perfil. Encontrar essas pessoas, então agora eles vão orar. Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Queridos irmãos, e nós vamos ver depois aqui que eles então tiraram sorte para saber então qual dos dois seria o que substituiria, preencheria esse lugar de Judas. Vamos aqui algumas observações. A começar pelo lançar sorte. Porque para nós soa estranho, não é verdade? Por que lançar sorte? Mas veja, o lançar sorte aqui, ele tinha uma conotação bem diferente dessa que a gente tem hoje. Porque o lançar sorte aqui era exatamente o que eles estavam fazendo para mostrar que eles estavam confiando não na própria escolha, mas na escolha de Deus. Naquele contexto, não era um jogo de azar, nem de uma decisão baseada no acaso, mas era uma forma que eles tinham de permitir que a providência de Deus determinasse o final naquilo que era a sua vontade. Observe o que diz Provérbios 16, 33. Havia uma prática entre o povo de Israel, no Antigo Testamento, baseado na convicção expressa nesse provérbio. Diz assim o provérbio: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Entre o povo de Israel naquele tempo, a forma de consulta em algumas situações era essa. O que eles tinham para enxergar e ter alguma referência sobre alguma situação? Era uma situação semelhante a essa. Então veja, na escolha desse apóstolo, a igreja usou o bom senso, que foi passar uma peneira para ter a indicação do nome. E depois recorreu a esse recurso para que entenderam eles, naquele contexto, que a autoridade final de escolha pertencia exclusivamente a Deus. Então é o seguinte, olha, nós já sabemos que essas pessoas preenchem o requisito, mas agora, qual delas? Então, contaram com essa forma que era ainda do Antigo Testamento, para que pudessem ter esse esclarecimento. Fica claro também aqui para os irmãos que a igreja e a nova aliança vai começar agora, efetivamente, com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Perceba, queridos, uma coisa que também devemos pensar nesse momento, foi sobre exatamente a escolha desse apóstolo. Pensa, gente, vamos escolher um novo apóstolo. Quanta gente tinha naquele meio? Você imagina só? Quem mais conhecia Jesus, por exemplo, do que Maria, gente? Alguém conhecia Jesus mais do que Maria? Imagina se Maria levantasse, não, peraí, então, se é isso, eu estou na frente, porque eu conheci desde criança, eu amamentei ele, né? E se outros ali começassem a usar artifícios para poder angariar aquele posto? Irmãos, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Porque ninguém estava brigando por causa de posição. Todos estavam preocupados em que a organização da igreja estivesse bem feita para que o derramamento do Espírito Santo pudesse acontecer e tudo tivesse orquestrado conforme a vontade de Deus. Isso aqui não foi um plano de Pedro, isso aqui foi uma orientação do próprio Senhor, para que a igreja pudesse então começar ali
devidamente com os 12 apóstolos. Mas temos aqui uma outra observação interessante para considerar. Olha só, José, chamado Barsabás, conhecido como Justo, era um dos candidatos. Barsabás significa filho do sábado, né? Então quer dizer, dia do Senhor. Era assim que os judeus entendiam, né, a guarda do sábado como um dia importante. Então, ele já tinha um nome que significava filho do sábado. E ainda, havia na descrição dele uma referência do caráter dele. Ele também era chamado de o Justo. E tinha um outro, quem que era o outro? Matias. Então, se você fosse analisar assim pela credencial, quem seria escolhido? Ué, gente, tem que ser Barsabás. Olha só, é o filho do sábado e todo mundo conhece como Justo. Jesus vai pelo Espírito Santo e os direciona para que seja Matias. Sabe qual é o significado do nome Matias? Presente de Deus. Esse último apóstolo escolhido não foi escolhido pelos seus méritos, porque ele os tinha. Mas quem foi escolhido foi um que não tinha descrição de méritos. Isso é só para nos fazer lembrar, irmãos, que nunca é e nunca será pelos nossos méritos. É sempre como presente gracioso de Deus. É Ele que nos chama e por misericórdia nos escolhe. E agora, irmão, só para esclarecer a questão da escolha, vocês vão notar que ainda no livro de Atos vai ter um outro momento importante, que é a instituição do corpo diaconal da igreja. Veja, quando os diáconos vão ser escolhidos, queridos irmãos, já não tem mais lançamento de sorte. Tudo é feito tão somente por meio de uma análise da igreja, pela oração e por uma eleição. Sabe por quê? É porque agora a igreja tem o Espírito Santo de Deus. O povo agora decide pela sabedoria de Deus e pela sua palavra. Portanto, veja, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, foram escolhidos pela igreja para que se tornassem os diáconos. De lá para cá, não existe mais lançamento de sorte. Por quê, irmãos? Porque agora nós temos a palavra revelada, que é clara, e temos o Espírito de Deus para nos dar sabedoria. Inclusive, uma orientação de Deus. Porque se alguém não tem sabedoria, ore para que Deus conceda sabedoria. Então, a igreja agora vive debaixo dessa iluminação do Espírito Santo. Pois bem, a conclusão que temos aqui, queridos, é que antes de receberem o poder do Espírito Santo, os discípulos cultivaram uma unidade baseada na fé, na oração e na autoridade da palavra. Agora preste atenção numa coisa. Eles estavam num momento difícil. Por que é importante você pensar nisso? É porque eu e você, porque nós estamos vivendo momentos difíceis na vida, nós abandonamos ou tiramos a nossa atenção das promessas de Deus. Nós passamos a prestar atenção nas adversidades e deixamos de prestar atenção nas promessas de Deus. Essa é a nossa tendência natural. E é por isso que nós devemos vigiar. E é por isso que nós precisamos ser mais cautelosos.
Porque os discípulos, irmãos, eles fizeram isso que nós lemos aqui em momentos difíceis, em um momento de desamparo. Jesus não estava mais com eles, e o que eles tinham no contexto em que eles viviam era o mundo de portas fechadas para eles, a sociedade de porta fechada para eles. O que eles tinham era cheiro de perseguição, o que eles tinham era o ódio dos judeus, era o desprezo dos romanos, era isso que os discípulos tinham. Mas o que eles estavam fazendo no meio dessa dificuldade? Orando, unidos, buscando e aguardando a promessa de Deus, examinando a Escritura para entender o contexto, o que estava se passando na vida deles e no mundo. Era isso que eles fizeram, irmãos, no tempo difícil. Por isso, eu quero te dizer, em nome de Jesus, irmãos, nós temos que aprender a confiar nas tempestades. Nós temos que aprender a perseverar nas dificuldades. Nós temos que aprender a dedicar e servir ao Senhor com alegria, apesar das lutas. Nós precisamos acreditar no reino de Deus em meio às tribulações. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Agora veja, nós não somos melhores do que aqueles discípulos. O que eu quero dizer é que se nós nos dispusermos, irmãos, em unidade e propósito, nós teremos grande êxito na caminhada. Que o Senhor possa despertar o meu e o seu coração para isso. Nós não, irmãos, veremos conversões nas nossas casas se nós não insistirmos em pregar a palavra e orar pelas pessoas. Nós não teremos o prazer, a alegria de discipular alguém no caminho do Senhor se nós não anunciarmos o Evangelho para as pessoas. Nós não teremos o nosso coração repleto de alegria e esperança no Senhor se nós não formos persistentes em oração. Nós não teremos entendimento sobre as coisas se nós não buscarmos a sabedoria da palavra. O que esses discípulos ensinam para nós aqui é que nós precisamos reagir. E é uma reação que não depende da nossa força. É uma reação que depende da nossa entrega àquele que é o forte, o Todo-Poderoso. A nossa unidade, irmãos, faz toda a diferença. Vamos orar juntos, vamos crer juntos, vamos buscar juntos e vamos trabalhar juntos. Vemos aqui que a necessidade de oração daquele tempo é o que nós também temos hoje. Não há diferença. E por que precisamos disso, irmãos? Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Agora, para encerrar, me acompanhe nesse raciocínio. Deus usou pessoas imperfeitas e sem capacidade, mas estavam unidas. Essas pessoas estavam orando e se deleitando na palavra. E estavam buscando ao Senhor. E sabe qual é o resultado disso? Deu certo. Inclusive o Evangelho chegou a nós. Mas quando eu estava pensando nisso aqui, eu refleti numa coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Nós precisamos ser unânimes no propósito de Deus enquanto aguardamos o cumprimento das promessas. Sabe por quê? Reflita nisso aqui agora comigo. Preste atenção. Sabe aquele Império Romano? Aquele império?
Ele não existe mais. Sabe o reino de Herodes? Não existe mais. Sabe o templo de Jerusalém? Não existe mais. Só o muro das lamentações. Lembra do denário? Aquela moeda que pagava um dia de salário, dia do trabalhador. Essa moeda não existe mais. Veja, não existe mais pergaminho e papiro. Hoje a gente usa impressora, né? E papel A4. Você não vê por aí nenhuma placa de anúncio, né? Venha aprender aramaico. Porque naquela época era uma língua importante para a comercialização de produtos. Entenda o que eu quero dizer agora. Tudo que era grande, importante, proeminente, tudo que era de grande valor, tudo que era de grande significado e justificava a vida do homem naquele tempo, não existe mais. Mas a igreja que começou lá existe. Inclusive, você faz parte dela. Você está entendendo isso? Nada daquilo que parecia ser o mais importante da vida existe. Mas o que começou com Jesus e 12 discípulos, depois 120, depois mais 3.000, e por milênios foi se estendendo, está presente hoje e incomoda o mundo. A conta que eu quero fazer com você é simples. Sejamos unânimes, porque lá na frente, tudo que tem tomado a sua vida hoje, tudo que é grande, importante, que rouba a sua vida, a sua atenção, que faz inclusive você sofrer, tudo isso vai ser só história. Mas se você, igreja do Senhor, as promessas serão cumpridas, serão uma realidade na sua vida. O que vai ter no fim da história é a igreja triunfante, o povo de Deus, eternamente com Ele, pelos séculos dos séculos. Não se iluda com o que parece muito importante hoje. A salvação e a vida com Deus é o que não vai passar. Aliás, a palavra diz isso. O mundo passa. O mundo passa. E as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Nós não estamos esperando mais o derramar do Espírito. Porque isso já aconteceu e esse Espírito já habita em nós. O que nós estamos aguardando agora é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.